Felipe Camarão. Felipe Camarão, vice-governador do estado. Erros e acertos. O primeiro acerto, manter a sua pré-candidatura. Isso. A gente enxerga aqui, ele teve muitas baixas, né? O Felipe teve muitas baixas, aí pegou porrada de todo lado, mas também porque botou prego que muito aparece, né? Quer ser martelado. Então, por conta disso, ele teve muitas baixas e ele, mesmo assim, ele acerta em deixar ainda o seu nome nesse debate político, porque se ele abandona agora uma candidatura, ele se enfraquece muito, ele vai se apequenar e chegar assim, o que vai sobrar pro Felipe? Ser candidato a vereador de São Luís, né? Então ele acerta em ainda se manter no jogo político e dizer que é candidato ao governo do Maranhão, e até agora ali o partido tem dito que ele realmente tem essa... Na eleição interna do PT, dizem que uma das propostas é a candidatura própria. E aqui talvez o erro nesse aspecto de manter a sua candidatura, porque aqui é um acerto, que a gente está colocando como um acerto. Mas o único erro que teria aqui nesse aspecto seria assim, o fato dele ter avançado muito o sinal. Ele manter uma candidatura, mas não se comportar dentro ali do grupo. A gente colocou isso como um erro, que na verdade é queimar a largada. Ele queimou a largada lá atrás, não agora. A gente falou ontem, inclusive, na Verdes Mares, sobre o que um vice tem que fazer. Isso. Não existe um modelo mais perfeito para um vice, um modelo de comportamento mais perfeito para um vice do que o do Carlos Brandão, quando foi vice de Flávio Dino. Sim. O vice é exatamente para isso. Ele pode continuar fazendo o trabalho político dele nos bastidores, mas desde que ele não desde que ele não ultrapasse, desde que ele não ofusque o brilho do chefe, do mestre. Eu não quis colocar assim porque porque é a lei do livro, do poder, lei do poder. Mas assim, o papel do vice é deixar que o titular brilhe. Ele não pode brilhar mais do que o titular. É a primeira lei do poder, né? É a primeira lei do poder. E, pelo que eu sei, o Felipe conhece muito bem as 48 leis do poder. Ele deve ter na cabeceira da cama dele, porque ele age muito em muitas situações, como se fosse um leitor assíduo das 48 leis do poder. Só que o mestre dele é outro. Aí só que é o seguinte, mas nesse contexto, o mestre é o Brandão. Não, sim, Tudo bem, mas assim, nesse contexto que a gente está falando, de uma viabilização de uma candidatura com o apoio do governador, sim, que é, no caso, o chefe, ele tem ofuscado, ou ofuscou muito, ou tentou ofuscar muito o brilho do chefe, que era o Brandão. E foi bem aí o erro dele. Porque ele poderia muito bem, tô trabalhando aqui, mas chegou um momento que ele até falou isso. Mas assim, eu dependo da orientação do Brandão. Mas na semana seguinte ele já foi fazer alguma coisa sem a orientação do governador, né? Na questão de ser coordenador da campanha do Duarte Júnior, ele que se colocou. Ele disse na mesa lá, a gente tem que achar aqui o Brandão falando. Nós temos que achar um coordenador pro Duarte Júnior e tal, não sei o quê. Aí o Felipe falou assim, tô pronto, chefe, tô aqui, chefe. Então ele se colocou como coordenador e ele, depois de ouvir vozes, eles gostam de falar fantasma do passado, mas fantasmas do presente, depois de ouvir fantasmas do presente, ele desiste de ser coordenador do Duarte Júnior. Esse foi outro erro e eu nem coloquei aqui, mas foi um erro também que a gente trouxe aqui no Checkmate. Foi um erro, acho que um dos principais, mas a gente nem colocou, a gente está colocando mais na questão atual. O erro. Então, a gente acabou citando um outro aqui, que foi essa intensidade, essa falta de deixar que o chefe brilhe, né? Isso aí foi um aspecto. Mas ele teve um outro erro também, né? Esse erro, ele vem da antecipação da sua pré-candidatura, né? Porque quando ele antecipa a sua pré-candidatura, ele vai ter que ter uma exposição maior, tendo a exposição maior, ele vai ofuscar o Brandão. Então aqui a gente poderia ter colocado assim, o erro, antecipar a candidatura e o acerto manter. Manter, porque agora é o momento.
nesse momento que estamos aqui, o Brandão estava se movimentando. Mas ele estava se movimentando, ali tinha uma combinação do grupo que 2 pessoas tinham que se viabilizar, que era o Everton Rocha e o Carlos Brandão, né? E o Brandão, ele tinha aliados levantando o nome dele. Um deles é o Milton Aragão, né? E outros que ali juntavam prefeitos para fazer atos políticos pelo interior. Então, é um cenário um pouco diferente. Mas por que hoje talvez não tenha essa liberação de pessoas do grupo tentarem se viabilizar, né? Porque teve esse erro lá atrás de uma antecipação de candidatura e outros tantos, né? Perseguição, não conseguir, o Brandão não conseguir indicar nomes para outros poderes, que é sua prerrogativa, e tantas outras coisas. Bom, um outro erro aqui, um segundo erro, além desse de ter antecipado a pré-candidatura, seria apimentar o debate com ideologia. Ele começou ali na região do Munim, num debate Rosário. com Rosário, né? Com o prefeito Calvé. Exatamente. Aquele debate ali foi onde ele começou a se perder ideologicamente. Aqueles tweets, não né? Não existe no Maranhão, apesar do Maranhão ser lulista, mas não existe esse espaço para esse debate. O lulismo aqui em São Luís ainda dá, tudo bem, mas passou dos estreitos dos mosquitos, mais uma vez eu digo, acabou. Ninguém existe um pouquinho de debate, mas quando o político, quando ele começa a mexer com isso, ele começa a se complicar. Em São Luís dá, em certo modo, mas Imperatriz ele perde muito voto. Pois né? Então, no segundo maior colégio eleitoral. Né? Ele perde muito voto até que São Luís. São Luís, o prefeito é conservador. Apesar de não dizer se é de direita ou de esquerda. Sempre em cima do muro? Sempre em cima do muro, mas o que está acertado justamente de não levantar um debate ideológico para uma candidatura majoritária. Né? Porque ele tem que ter voto dos dois lados. Mas o lulismo no Maranhão, ele não é pela ideologia, ele é pela barriga. O lulismo no Maranhão é pelo Bolsa Família, né? É da pessoa que teve o seu primeiro carro, então são por conta de programas sociais, faculdade, que se formou, mas não ideologia, a prática do dia a dia, mas não tem. Como que vai ter um debate ideológico no Maranhão se não tem educação? Não tem educação. A pessoa não sabe nem o que é direita, o que é esquerda. Ela quer saber se vai ter comida do seu prato, quer saber se vai ter dinheiro para poder levar seu filho para a escola, pagar a escola do seu filho, e esse que é, na verdade, o debate ideológico no Maranhão. E o grande erro que eu vejo, Pedro, já pulando aqui e antecipando, do Felipe Camarão, que degringolou tudo, e por mais que ele esteja mantendo a pré-candidatura, isso aqui comprometeu muito. Qual? Esse terceiro erro, que é o de não dar... Está atrelado muito à questão de ofuscar o brilho do mestre também, né? Sim. De não dar demonstração para o grupo Brandão de confiança. Isso. Que ele poderia ser um homem de confiança. Isso. Essa dele se colocar como coordenador do arte e depois, horas depois, retirar a sua coordenação, deixa uma desconfiança total, um clima de desconfiança total. E eu tenho certeza que se ele tivesse aceitado esse desafio de ser o coordenador da campanha do Arte Júnior, o Bride poderia ter ganhado, mas não teria ganhado dessa lapada toda de 70%. Poderia ter diminuído para 60%, para 51%, 52%, 55%. Então eu teve um prejuízo grande, né? E ainda sobre o debate ideológico, só voltando um pouco, esse debate ideológico dele que levou ele... No caso dos prints, porque ele, em um momento, ele recebe o governo do Carlos Brandão. Como que a pessoa ela assume o governo e ela vai procurar projetos para vetar, para ter desgaste político com a Assembleia Legislativa? Se eu assumisse, eu falava assim, o que tem para aprovar, para sancionar, eu quero sancionar a lei. Que eu quero, né? Eu quero estar aqui de boa com aí ele pega um projeto da Mical Damasceno e veta. Meu irmão, o Mical botou ele na mira. Todo dia sobe na tribuna para falar dele. Até o momento em que ele tanto levar a porrada da Mical,
cai lá, tinha intimidade com o jornalista. E caiu nos prints. Caiu nos prints. Falou demais. Falou demais. E a gente não... Se bem que não teve nenhuma proibição pra gente falar sobre isso aqui, mas não, com proibição ou não, o estrago já foi feito. Foi feito. O estrago já foi feito. A gente esqueceu de um acerto dele, Sim. Matias. Ele tem se aproximado das bases petistas. Por que isso é um acerto? Porque a gente também ouve falar que ele corre o risco de não ter o partido. Então ele tem percorrido todo o Maranhão, né, visitado os diretórios municipais para se aproximar da base petista, para fortalecer ainda mais o seu nome dentro do partido, né? E está fazendo isso em um momento que vai ter um processo eleitoral dentro do PT para escolher o próximo presidente estadual do PT. Bom,